O Salmo 121, verso 1, a Bíblia diz que eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Em resposta vem, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É lindo este salmo, faz parte dos Cânticos dos Degraus, que são 15. Começa no 120 e vai até o 134, 15 salmos. E nesse aqui o salmista imagina a cena, ele olhando para o Monte Sião, local onde era conhecido na Antiga Aliança como um lugar de adoração a Deus. E ele fixava o olhar para aquele monte, mas ele percebia depois que o socorro dele vinha do Senhor. Para quem você tem olhado? Para a religião, para a filosofia? Você tem olhado para o homem ou você continua olhando para Jesus? Não devia ter olhado o Senhor Jesus. Em Atos, no capítulo 1, quando lemos ali, no versículo 8 em diante, Jesus disse: "Semeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra." Quando Jesus começa a subir a lei da gravidade, os discípulos começaram acompanhando aquela cena, Jesus subindo, subindo, subindo. De repente, uma nuvem luminosa cobriu Jesus e apareceu 2 anjos, seres angelical. Disse: "Varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que dentre vós viste subir assunto ao céu, da forma como ele subiu, ele voltará." Os discípulos mantinham os olhos fitos em Cristo. Mantenha os teus olhos em Jesus. Não fixe os teus olhos na religião, nem na filosofia, nem no homem, porque o homem é como eu, falho. Mas olha para Jesus. A Bíblia diz: "Olhai para mim todos os moradores da terra e sereis salvos." Livro do profeta Isaías. O texto em apreço, nesse momento, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. E o versículo 30, nós vamos apenas pegar um versículo aqui, e mais especificamente uma frase desse versículo, a última parte dele. Diz assim: "Correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês?" Aqui o nosso irmão Filipe, ele faz uma indagação a uma pessoa importante da Etiópia. Quando nós vemos este texto aí, você vê que aqui aparece a palavra Filipe, e o nome Filipe quer dizer amigo de cavalo. Você já imaginou se ter um filho e você bradar para ele na infância: amigo de cavalo, vem para dentro de casa? Muito estranho, né? Mas esse é o significado. Nós temos 4 Filipe na Bíblia. O Filipe, um dos que foi discípulo de Jesus, apóstolo escolhido entre os 12. Nós temos esse outro Filipe aqui também, que se tornou um grande diácono da igreja. Se você ler Atos 6, você vai observar que quando selecionaram ali os 7 diáconos, estava o irmão Filipe ali. Filipe também se tornou um grande evangelista. E nós temos um outro Filipe, filho de Herodes o Grande, com Cleópatra. E temos também outro Filipe, do próprio Herodes, mas já com outra esposa. Mas não é sobre a pessoa de Filipe que eu quero me deter aqui. E a pergunta fica essa: entendes tu que lê? Quantas pessoas intelectuais neste universo, neste planeta, com o passar dos séculos, tivemos grandes homens como Platão, Aristóteles e tantos outros homens que surgiram durante todo esse século. Nós temos vários homens da Academia de Letras do Brasil, homens cultos, estão ali sentados naquelas cadeiras ali, e a gente vê que esses homens se destacam. E vai lembrar que todos esses homens, ele lê a Bíblia. Todos os intelectuais atual e alguns do passado liam a Bíblia, mas não conseguem entender a palavra de Deus. Político, a maioria dos políticos, todos eles lê a Bíblia, mas não conseguem entender. Se esses políticos entendessem a palavra de Deus, eles não criavam lei que vai contra os preceitos e contra os princípios divinos. Porque eles lê, mas não conseguem entender o que lê. Esse aqui era a rainha, o chefe da mordoma de Candace. Se fosse usar uma linguagem de hoje, este homem seria o ministro da fazenda daquele país. Ele veio para adoração em Jerusalém. Ele lia a palavra de Deus no livro de Isaías, mas ele não conseguia entender o que ele estava lendo. Nós temos aí pessoas que nem muitos padres formados, bacharel em teologia, na teologia romanista. O próprio Papa, ele lê a palavra de Deus, mas ele não entende.
se ele entendesse a palavra de Deus, ele não fazia o romaria. Se eles entendessem a palavra de Deus, ele não estimulava as pessoas a adorar a imagem, mas a adorar o único Deus e verdadeiro. Então são pessoas que lêem, mas não entendem. Aí fica essa pergunta para você que me acompanha nesse canal. Você consegue entender o que você está lendo? Existem algumas formas, princípios básicos para entender a palavra de Deus. Um dos grandes segredos, em primeiro lugar, antes de ler a Bíblia, ore. Peça a orientação de Deus. Fale com Deus. Ao ler a Bíblia, leia com boas intenções. E não esqueça de, na sua oração, pedir a Deus aquilo que o nosso irmão Tiago diz na sua carta. Se alguém tem falta de sabedoria, Deus, peça a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá. A todos. Não é apenas ao pastor, ao bispo, mas a todos. Desde que busque esta sabedoria, Deus dá o entendimento. Continua esta pergunta. Entende você o que você lê? Quantas pessoas nos dias atuais confusas no quesito da Bíblia Sagrada? Eles entram na escatologia, se quer estudar os evangelhos, que é algo revelado. Mateus, Marcos, Lucas e João, são mensagem revelada. Qualquer pessoa leiga entende. As pessoas não conseguem ler os evangelhos, já vão direto para Apocalipse, um livro de revelação, um livro de escatologia. E as pessoas acabam confundindo a mente. Isso tudo aí é a ideia de Satanás, para que você leia e você não consiga compreender o que você está lendo. A Bíblia diz aqui que o anjo do Senhor, a princípio o anjo do Senhor falou a Filipe e mandou que ele saísse da onde ele estava para a cidade, para o lugar de Gaza, que estava deserto. Ele tinha que sair de onde ele estava para ir para Gaza, estava deserto. Você está no meio de uma multidão de muitas pessoas que você pode falar de Jesus, mas Deus diz, olha, eu não te quero aqui, eu quero num lugar deserto. E a Bíblia diz que Filipe obedeceu às orientações do anjo e foi até a região de Gaza. E quando ele vem descendo ali, ele se aproxima, ele observa de longe que havia ali possivelmente uma charrete. Havia um moço que ia naquela charrete caminhando. Esse moço, chefe da rede Candace, a Bíblia não diz o seu nome, não diz a sua idade, mas diz que ele era etíope. E era um eunuco. E era um homem superintendente. E aquele moço estava vindo de Jerusalém, da adoração, retornando para o seu país. Engraçado que o Espírito Santo agora, o Espírito diz, aproxima-te deste carro. E ele se aproximou. A gente vê no início do texto que o anjo falou a Filipe, desce. Por que o anjo não foi ele pessoalmente levar a mensagem para o eunuco? Há duas razões que me prendem aqui, pode ter mais, mas há duas razões que me prendem aqui. A primeira razão é que aquele eunuco, ele era um homem natural. E a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. De repente se apresenta um ser angelical a ele, talvez até tivesse um infarto ali. Filipe, como era um homem de Deus, tinha um dom chamado discernimento de espírito, ele podia ver os anjos. A gente vê essa primeira razão, porque era um homem natural. E a segunda razão, porque o evangelho, quem tem que pregar é eu e você. Os anjos gostariam de fazer isto que eu estou fazendo aqui, pregar esse evangelho, mas não é eu que tenho que pregar. É você que me acompanha nesse canal que tem que pregar. Tem que falar de Jesus para as pessoas. Temos que povoar o céu através da mensagem do evangelho genuíno de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada nos diz que agora, depois dele descer, ele encontrou-se, e aí ele se aproximou ali, e ele olhou, ele ia lendo. Naquela época, não um livro como nós temos hoje, forma de pergaminho, talvez. Ele ia lendo ali um rolo. Filipe se aproxima e pergunta, entendes tu que lê? Ele disse, como eu poderei entender se alguém não me explicar? Nós temos o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. É o maior intérprete da Bíblia. Mas esse eunuco, ele não tinha esse privilégio até então de ter o Espírito Santo de Deus na vida dele, para lhe dar clareza, lhe dar entendimento, para que ele pudesse entender o que ele estava lendo. Uma certa feita, Jesus chegou na cidade de Cesareia de Filipos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 em diante.
Jesus começa a fazer uma enquete ali com as pessoas que estavam ali, com os discípulos. Quem dizem vós ser o Filho do Homem? Ou seja, que comentário faz a meu respeito aí fora? Alguém diz que tu és João Batista. Outro disse, não, é que tu és Elias. Outro disse, não, é que tu és Jeremias. Uma outra pessoa se levantou, não, tu é um dos profetas, aí é só mais um profeta, mais ou menos. Jesus se volta para os discípulos. Quem dizem vós ser o Filho do Homem? Pedro levantou o dedinho e falou, respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito de meu Pai que está no céu. Pedro tinha esta revelação, ele conseguia entender, quando ele olhava para Jesus, ele via as profecias messiânicas do profeta Isaías e de tantos outros se cumprindo na pessoa de Jesus. Pedro conseguia entender isso, ele conseguia assimilar e saber que era Jesus. Você precisa da revelação de Deus para entender a palavra de Deus. Você não pode entender a palavra de Deus a um mero prazer. Não vou fazer uma faculdade de teologia que eu vou entender a Bíblia. Você pode até preparar um grande sermão, cheio da hermenêutica, da homilética, seguindo todas as orientações ali. Vários tipos de sermões. Agora, a interpretação da palavra de Deus, esta revelação. Em Mateus capítulo de número 11, versículo 25, Jesus disse, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos pobres de entendido e revelaste aos pequeninos. Deus veio ocultar aos sábios e entendido e revelou aqui aos pequeninos. Você precisa ter a revelação de Deus para entender a palavra de Deus. Por isso que aquele homem, mesmo sendo superintendente, mesmo sendo o ministro da fazenda daquele país, ele lia a palavra de Deus, mas ele não conseguia entender. Não basta você ser culto, não basta você ser um intelectual, não basta você ter boas intenções, mas você tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida para poder interpretar a palavra de Deus, ler, entender e, acima de tudo, entender, guardar os mandamentos do Senhor. É tudo que Deus quer de mim, de você, que a gente não apenas seja um leitor da Bíblia, mas um praticante das verdades eternas. Jesus vem buscar uma igreja, e o amado irmão Paulo fala na sua carta aos Coríntios, uma igreja, uma noiva pura. Essa igreja que está aqui se preparando através do Espírito Santo, sendo moldada e lapidada pelos ensinos da palavra de Deus. E nós estamos anunciando este Cristo. E o moço lia no livro de Isaías, capítulo 53, ali o Atos, o irmão Lucas que escreveu, ele pega apenas a metade do capítulo, que até então a Bíblia não era definida como capítulo e versículo, alguns anos depois que surgiu. Ali ele vinha lendo Isaías 53, que inicia assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, uma beleza havia que o desejássemos, era mais desprezado e indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, homem de quem os homens escondem o rosto, não fizemos dele caso algum. O verso 4 diz, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 6 diz, todos nós, eu, você que acompanha, andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E mais adiante diz ali, o texto continua falando, que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, diante dos seus tosquiadores ele não abriu a sua boca. E aí Filipe agora se aproxima e pergunta, entendes o que lê? Ele diz, como poderia entender se alguém não me explicar? E Filipe agora explanou a palavra de Deus, porque ele fez uma pergunta, o eunuco, de quem fala o profeta aqui? De si mesmo ou de algum outro? E Filipe anunciou a Jesus Cristo a ele. Fala de Jesus, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, que em breve vem buscar sua igreja. Você, meu amigo, que me acompanha nesse canal, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, não cochile entre dois pensamentos. Entregue a sua vida a Cristo agora, aceite-o como Senhor pessoal de sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima mensagem.